gente. Boa tarde. Vamos iniciar aqui a próxima mesa, que vai falar sobre corpo em transe, como o chemsex afeta o organismo em curto e longo prazo. O objetivo central dessa mesa é trazer um pouquinho, né, esses impactos físicos, sexuais, neurológicos e caminhos que a gente pode utilizar de cuidado, de autocuidado, de cuidado entre pares. Então, vou convidar à mesa o Álvaro, né, que vai me ajudar aqui nessa mediação, e convidando à mesa o Reinaldo Esteves, que é médico psiquiatra, especialista em farmacogenética, psicofarmacologia avançada e dependência química com atuação clínica e voluntária voltada à população LGBTQIA+, em sua experiência em saúde mental, sexualidade, usos de substância ou sensualidade de substância, fortalecendo o debate técnico no seminário, contribuindo para desmontar estigmas e ampliar caminhos de cuidado e compreensão sobre o uso sexualizado de substâncias. O Vulco, na verdade, desculpa, médico e criador de conteúdo em uma plataforma inovadora sobre redução de danos e sexualidade, reconhecida pelo conteúdo acessível e bem-humorado, atuando também na rede Sampa Trans e no processo transexualizador do SUS. Traz ao seminário uma visão prática, crítica e profundamente conectada às vivências das pessoas que vivenciam o uso sexualizado de substâncias. E a gente tem mais um convidado que teve um imprevisto no trânsito, está chegando, e quando ele chegar a gente... Bom, gente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a primeira questão aqui vai para o Reinaldo Esteves, né? Reinaldo, o título da mesa ela fala em corpo em transe, né? Então, do ponto de vista da psicofarmacologia, a ideia é a gente discutir do que exatamente a gente está falando. Então, assim, o que acontece no cérebro durante uma sessão de chemsex. Como a combinação de substâncias, e aí um exemplo, estimulantes, mais depressores como o GHB, ele cria aquela tempestade elétrica que, né, desliga os sinais de cansaço e fome do corpo, e faz as pessoas acharem que conseguem encarar 24 horas de festa, 32 horas de festa. Oi, boa tarde, tudo bem? Prazer, Reinaldo aqui. Bom, iniciando um pouquinho sobre as perguntas, eu vou tentar trazer um entendimento um pouco mais prático, na realidade, porque se a gente colocar uma leitura muito técnica, eu acho que a gente vai distanciar do objetivo, né? Então, inicialmente, o que foi colocado aqui sobre a questão psicofarmacológica, né, entre algumas substâncias. A gente tem algumas substâncias em específico, né, que são utilizadas no chemsex com mais frequência, por alguns desfechos distintos. Então, a gente pode começar, por exemplo, pelos estimulantes, como, por exemplo, a cocaína, a metanfetamina. Essas substâncias, especificamente, elas atuam em alguns neurotransmissores específicos, principalmente a dopamina, a noradrenalina e a serotonina. A gente tem uma parte do nosso sistema nervoso central, que é o nosso centro de prazer. O centro de prazer, ele pode ser estimulado endogenamente. Então, se você ouve uma música que você gosta, se você come algo que é do seu interesse, se você vai encontrar amigos, essa via de prazer ela é estimulada endogenamente, numa proporção mais ou menos de uma vez, vamos dizer assim. E, por exemplo, com essas substâncias, a gente tem essa tempestade que você colocou de noradrenalina e dopamina, e essa mesma via que a gente consegue estimular endogenamente, ela é estimulada 80 vezes. Então, é uma proporção assim, muito diferente, é uma mudança muito gritante do estímulo de prazer. E aí, a partir disso, essa questão sensorial é muito potencializada. O prazer ele chega a um nível muito maior do que o endógeno, o que é o grande problema, inclusive, da dependência química, né? Porque é um caminho facilitador, entre aspas, para a gente buscar esse estímulo novamente. Então, falando dos estimulantes, a gente fala muito sobre isso, sobre esse prazer excessivo através dessa via, além realmente dos potenciais, a gente fala que é o potencial mais adrenérgico, então o potencial ativador,
que tira o sono, que dá agitação, que dá euforia. Então, para essas substâncias mais ativadoras, a gente tem esse cenário. Nós temos outras alternativas de substâncias, como, por exemplo, as perturbadoras da consciência, incluindo a ketamina. A ketamina, por exemplo, ela traz uma alteração do sensorial, da percepção dos estímulos. Então, alteração do visual, do tátil, né? E isso dentro de um ambiente sexual potencializa o cenário de prazer. Então, por isso que a gente também consegue atuar dessa maneira, pensando em chemsex e ketamina. E a gente pode partir para outras substâncias, por exemplo, o GHB, né, que é o DI, que já é uma substância mais GABAérgica, um outro neurotransmissor, que promove relaxamento. E ele também age nessa via de prazer, num outro sentido, mas também age. Então, para a questão do relaxamento dentro do sexo, principalmente o sexo entre homens, a gente tem um benefício maior. A gente também tem que levar em consideração a desinibição sexual que o DI acaba realmente gerando, o que facilita o nosso movimento, né, dentro da transa, além de realmente ser um tipo de substância que ele pode ser reposto. Então você pode fazer uma sessão de sexo e utilizá-lo várias vezes, né? Tem um tempo de meia-vida que a gente sempre tem que se alertar, respeitar, mas tem esse intervalo que pode ser utilizado. Então, falando de forma muito geral, cada substância age de uma forma no sistema nervoso central. Então, pode gerar sensações e alterações diferentes que promovem esse prolongamento das sessões sexuais, tá? Então, pensando nesse cenário, eu iria mais para uma resposta tanto, não sei se me fiz claro. Sim, sim. Pensando no contexto fenomenológico, que estuda a percepção do mundo e as relações, enfim, durante o uso sexualizado de substâncias, é chemsex, né, mas eu prefiro usar esse termo. Durante o uso sexualizado de substância, a percepção do próprio corpo muda, né? Então, a forma que a gente está sentindo, o que a gente está sentindo muda de diferentes graus, tanto para positivo quanto para negativo. Tanto a dor desaparece, o tempo de dilatação diminui ou aumenta, dependendo de qual é a substância, a performance parece mais infinita, né, ou mais prazerosa, ou uma performance mais trabalhada e dando em si ali, né, digamos assim. Não que sem a substância não tenha esse contexto, mas só dentro da substância. Como esse deslocamento entre o corpo, o que o corpo aguenta e o que a mente sente impacta na saúde mental. E o uso da perda da percepção e de ler sinais vitais ou de perigo, ou de tentar criar algum mecanismo para ter essa identificação, mesmo que estou no uso da substância, não estou querendo ter o meu prazer, mas como que eu posso criar estratégias para conseguir direcionar minimamente, enfim, ter uma percepção, né, do risco que eu estou correndo para diminuir esses impactos. Oi, gente. Boa tarde para todos. Tem que segurar ele assim, assim? Não, Assim? Ah, tá. Boa tarde, de novo. Então, a gente gosta de ficar doido, né? Então, basicamente, assim, é complexo a gente falar de auto-percepção quando a gente está fazendo uso de substâncias e ter esse controle, principalmente, a depender da substância que a gente está fazendo, a depender da situação que a gente tiver. Eu acho que respondendo a pergunta de trás para frente, mas dentro do que a gente pode fazer, principalmente antes de entrar em contato com a substância em específico, a gente entender a situação que a gente está, porque toda a experiência da droga, ela leva em consideração coisas que não são só a droga, né? Então a gente tem o setting também, que é onde que eu estou, a situação que eu estou, o que está acontecendo, as pessoas que estão envolvidas, se eu estou numa festa, se eu estou em casa, se eu estou com alguém que não gosta, alguém que não gosta, se eu estou, enfim, que são coisas que acabam modulando como que eu vou ter aquela experiência com aquela droga. Então é muito complicado eu
definir, por exemplo, técnicas e táticas específicas durante o uso ou enquanto eu já estiver sob o uso, de como lidar com isso. Claro que tem algumas coisas que podem ser feitas, tipo, ter uma drug sitter, né, que é alguém que, por exemplo, está ali no estágio de maior sobriedade, que vai estar me avisando se eu estou me passando ou não. Então, vai estar falando, não, está usando demais, está usando de menos, principalmente com o GI, por exemplo, do GHB, né, em que a gente ali, às vezes, está já emburacando, já querendo cair, já querendo deitar, já querendo dormir, de ter alguém que avisar e ver o meu estado, de me alertar sobre também as doses que eu estou tomando. Né, muita gente gosta de usar GI na tampinha, que é 2,5 doses, gente, uma tampinha, né? Não é 1 ml ou nem próximo disso. Então, eu acho que o principal, quando a gente fala de chemsex, né, que é um termo que eu nem gosto muito, porque eu acho que afasta mais do que aproxima, mas quando a gente fala de uso de substâncias envolvendo sexo, eu acho que a principal forma de você se proteger e proteger o outro também é informação mesmo, é o básico, né, gente? Sabendo com o que você está lidando, sabendo com o que você está fazendo e protegendo o outro também disso, né? O que mais tem são histórias de, eu peguei um boy no Grindr e aí eu fui para casa dele e descobri que era uma suruba, e nem sabia que era, e estava acontecendo mil coisas. As pessoas estão usando substâncias que eu não sabia o que era, e aí você já está ali no meio com 5 ou 6 outras pessoas que estão ali te oferecendo alguma coisa. Você sente aquele momento ali, né, de, putz, nossa, não vou ser um chato aqui que vai falar que não. E aí você acaba entrando numa experiência com o uso da substância que você nem estava pensando em entrar. Então a chance de você entrar numa bad trip, entrar numa noia é muito maior. Então eu acho que também parte de uma responsabilidade de quem está usando, também fazendo uso, chamando outras pessoas para casa de avisar, falar, estou injetando, estou cheirando, estou fazendo isso aqui. Para que em casa venha sabendo disso. Né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente faz uso de substâncias, de quando pessoas que eu não conheço ou não têm contato comigo entrarem em contato comigo, de eu explicar e dar esse pano de fundo, principalmente, porque essa pessoa muitas vezes ela vai estar sofrendo um abuso não sexual propriamente dito, né? Porque vai ter uma consensualidade ali na relação das duas pessoas, mas está sofrendo abuso em termos de consentimento no que tange ao uso da substância. Não quero usar, mas vou usar aqui também forçado, volto para casa bem mal porque usou rotina pela primeira vez. Então tem esse ponto. Acho que agora voltando um pouco à questão do corpo e da experiência da droga também, e as repercussões disso, é uma coisa muito complexa, porque, por exemplo, você usa GI, você usa TINA, muitas vezes as pessoas têm experiências muito boas com o uso dessa substância em específico e no uso sexual. Então, se uma pessoa está acostumada com sexo vanilla ali, do dia a dia, um sexo, né, assim, mais habitual, e aí acaba fazendo uso de uma substância em específico, e essa substância aumenta a forma que eu percebo, aumenta a minha percepção, aumenta meu tesão, aumenta meus orgasmos, expande isso tudo, eu vou querer transar mais feio. Né? E se a gente não tiver essa consciência de que quando eu tenho uma relação sexual, quando eu faço uma relação sexual com substâncias, é diferente, mas a relação sexual sem substâncias é tão boa também, e está num lugar diferente também, a gente vai querer só transar com esse aditivo, né? A mesma coisa de experimentar alguma coisa para ir para academia, e aí eu tenho uma performance muito melhor, e aí agora eu quero fazer academia só usando isso, só tomando essa queratina aqui, só tomando isso. Então, e isso é um disparador de dependência muito forte. Né? Não uma dependência muitas vezes química em específico, né? Não uma dependência física em específico, mas uma dependência psicológica e daquela substância. Né? E a gente não precisa ir longe, a gente não precisa falar de GI, a gente não precisa falar de metafetamina, a gente não precisa falar de cocaína, a gente pode falar de álcool, a gente pode falar de estar na fila. Eu tenho pacientes, por exemplo, que falam, eu tenho um paciente específico muito engraçado, que ele tá paciente tradicional, nada diferenciado. E aí, está com as demandas normais, e aí eu perguntei para ele o que ele tomava de medicação de uso contínuo. Ele falou, eu uso Tadala. Eu falei, tem uma questão de disfunção erétil? Enfim. Ele, não. Aí eu, mas por que você usa Tadala? Ele falou, porque eu tenho medo de acabar acontecendo alguma coisa, então já me precavo, já me tomo precaução para isso. Então, muita gente usa drogas, usa substâncias sem saber o propósito também, né? E então estão usando a GI ali porque sente algumas coisas, mas não entende muito bem o que está acontecendo,
usa a Tina, mas também não sabe como é que está acontecendo, usa o padrinho, mas não sabe como é que está acontecendo. Então, e aí, quando entra em contato com a substância, às vezes resolve questões, né? Desde que o mundo das drogas são usadas para isso. As drogas são medicações, né, gente? As drogas são usadas para sanar problemas e questões que temos intrínsecas da gente. E aí, quando eu percebo que usar o álcool eu fico uma pessoa muito mais feroz sexualmente, ou usar o GHB eu fico uma pessoa muito mais tesuda, eu vou querer parar de usar. Então, eu acho que o principal disso, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, gente, drogas são para adultos, como diria o Karl Popper, né? Então, você tem que estar muito bem analisado, você tem que estar muito bem consciente do que você está fazendo, antes de tomar a decisão, pautar isso, e até recaídas, pautar a recaída, falar, estou querendo usar, estou querendo entrar em contato com esse tipo de substância, estou num momento vulnerável, não estou num momento vulnerável, como é que estão minhas contas, como é que está minha saúde mental, como é que está minha família, estou vivendo um contexto de trabalho ok? E por aí vai. Até como está a alimentação, né? Eu costumo sempre orientar também, tipo, vou usar, eu faço uso só esporádico, vou fazer no final de semana. Faz a alimentação certinho durante a semana, tem que tomar café da manhã, almoçar, jantar, se hidratar bastante, né? Ter o sono regular nesses dias. Porque dependendo da substância que você vai utilizar no final de semana, pode ser, por exemplo, a metafetamina, né, a Tina. Você vai ficar pelo menos ali 24 horas no ar, sem conseguir comer, sem hidratar e nada. Então, se você conseguir fazer isso certinho durante a semana, você já garante pelo menos uma resistência do corpo para a maratona que você vai ter depois. Né? Então, e depois quando você conseguir comer, ou dependendo, se você conseguir se hidratar, fazer alguma coisa que tenha muita vitamina. Então, faz um suco de beterraba com laranja, faz um suco, alguma outra coisa que seja líquida, que é mais fácil para consumir, porque também isso contribui no uso das substâncias e diminui ali os impactos das substâncias no organismo. Agora, chamando também para a mesa, o nosso terceiro convidado, né? O Renan Formenezzi, psicólogo, especialista em fenomenologia e saúde mental, com trajetória marcada pelo cuidado em territórios, vínculos e práticas coletivas. Sua atuação clínica, orientada pela diversidade dos modos de existir e pela redução de danos, enriquece o seminário ao aproximar a sexualidade, o uso sexualizado de substâncias e saúde mental com rigor ético, sensibilidade e perspectivas não radicalizantes. E aí, Renan, já chegou começando. Já vou começar por você essa próxima rodada. Deixa eu só deixar aqui, peraí. Tá. Renan, depois de alguns meses ou anos ali de uso intensivo de substâncias, muitos relatos que o corpo cobra ou conta traz uma certa disfunção erétil, apatia, exaustão crônica, não conseguir transar sem a substância, de ligar esse contexto desse prazer, né? De ligar só o meu prazer, eu só posso ter ele a partir da substância Y ou Z que eu utilizei ou estou utilizando. Como trabalhar clinicamente a aceitação desse corpo, que já não responde mais com a mesma potência, né? Tanto no uso da substância, porque provavelmente o organismo já está ali de uma forma reconhecendo aquela substância, tem que aumentar a dosagem, né? Ou utilizar outras substâncias para tentar chegar próximo àquela sensação ali potencial inicial. Como lidar com isso, né? Como lidar com essa luta da supermáquina, do que é o uso sexualizado de substâncias e como criar ou aceitar as vulnerabilidades do corpo sólido, né? Sem utilizar a substância, eu também posso chegar nesse mesmo grau ou próximo desse grau de prazer que eu estou procurando, que eu estou desejando naquele momento. Oi, gente. Boa tarde. Muito tarde, mas estou pensando alguma coisa. Acho que a gente está falando de luto do corpo nesse momento. Assim. Acho que a gente está identificando que algo que eu tinha já não tenho mais, algo que me pertencia não me pertence mais e algo que eu ocupo é ocupado de uma outra forma. Quando a gente passa por um momento de
perceber que a coisa mudou, a gente percebe a falta de algo, que tirou aquela parte dali. E acho que a primeira coisa, assim, né, pelo menos da minha clínica, eu tento trazer para o meu cliente a questão de aceitar isso. A gente tem que entender que o corpo dele é mutável, sempre foi, sempre vai ser, e que as coisas que fazem parte desse processo de ser transformador transforma também o sujeito que está dentro dele. Ele pode ir se transformando com esse mudar de corpo. E aí, no processo de aceitação desse luto, de entender que meu corpo agora é assim, assado, não daquele jeito, a gente pode começar a pensar em reconhecer um novo espaço interno, um novo jeito de vir a ser naquele corpo e construir uma identidade ali dentro que vai ser acalentosa, que vai construir esse corpo tempo, assim, que vai ter um lugar do sujeito lá dentro. Muitas vezes, quando a gente fala de uso e abuso de substâncias, assim, né, muitas vezes elas são utilizadas para esconder alguma coisa, apagar alguma coisa, anestesiar alguma coisa, fugir de alguma coisa, bloquear alguma coisa. E aí tem uma hora que bloqueia-se coisas que são mais do físico. E aí o físico representa também um bloqueio do que estava lá dentro, né, da mente, das emoções, da psique, enfim. E conforme a gente vai retomando a consciência de si, do eu, que é construir o self, né, aquela coisa de quem eu sou, quem eu vou vir a ser, quem eu posso vir a ser, vai ficando cada vez mais possível de estar nesse corpo. E esse corpo vai ocupar outros espaços, internos e externos. Vou voltar um pouquinho para as substâncias. Acho que a pergunta é para o Reinaldo, mas fica à vontade para comentar também. Duas palavras que eu acho que estão bem presentes nesse contexto, né? Que é o bateu ou emburacou. Então, assim, às vezes o uso da droga nunca se dá sozinho, não faz muito sentido, né? Principalmente quando a gente está pensando nessas drogas sexualizadas, você geralmente faz com um conjunto de pessoas. E aí, você já falou, você também tem várias características que vão fazer com que bata, com que funcione em uma pessoa de um jeito e em outras não. Mas a vibe é bater em todo mundo ao mesmo tempo, do mesmo jeito, e é isso que a gente percebe que os usuários eles buscam quando estão fazendo isso. Isso faz com que algumas pessoas tenham superdoses, outras nem tanto, e aí não é como garantir que bateu, mas talvez então como falar para essas pessoas, existe o tempo, calma, né? Nem toda droga vai bater, não dá para você garantir que aquela bala no formato de abacaxi, ela vai ser a mesma bala de abacaxi que você comprou de outra pessoa ali. E a mesma coisa no emburacô, né? Existe toda uma receita em festas, nesses locais de se você emburacou de Gisele, você vai desemburacar com padeiro. Se você emburacou com isso, você vai desemburacar com isso. Se você utiliza o álcool, não tem problema, o padeiro vai buscar tudo isso. Então, como que farmacologicamente pode ser para a pessoa? Nem sempre. Não é 2 mais 2, nem sempre isso vai funcionar. Sim. Então, são várias variáveis, na verdade. O primeiro ponto é a substância que está sendo utilizada. A gente não tem garantia nenhuma da equivalência de uma coisa e de outra. Então, uma cocaína que você usou no lugar X pode ser 50% da potência da cocaína que você usou no lugar Y. E todos os outros exemplos a gente segue nessa mesma linha. Não tem uma garantia de equivalência de efeito, né? Então, primeiro a gente fala da substância em si, que realmente não tem como a gente fazer uma replicação de resposta. Talvez o ambiente, o cenário, o externo realmente colabore para isso, mas eu acho que é importante a gente primeiro se voltar na substância. Depois disso, tem um outro ponto que também é muito importante, o metabolismo de cada pessoa, né? Cada metabolismo, cada corpo tem um formato, né? E as substâncias, elas são metabolizadas no nosso fígado. A gente tem vários tipos de processamentos hepáticos, né, no fígado, como medicações, alimentações, enfim.
Então, tem pessoas que são metabolizadoras lentas, tem pessoas que são metabolizadoras normais, tem pessoas que são metabolizadoras rápidas ou ultra rápidas. O que isso quer dizer? A pessoa que metaboliza lentamente, ela vai usar uma quantidade menor e aquela substância vai ficar muito mais tempo no organismo dela. Que é aquela pessoa que fala, nossa, eu tomei meia bala e fiquei a noite inteira sob esse efeito. Porque ela provavelmente, não é uma regra, tá? Mas ela pode ter um metabolismo mais lento. Uma pessoa com metabolismo normal entra num padrão que a gente espera de meia vida da substância. Então, por exemplo, o DI. O DI ele inicia o efeito em média em 1 hora e entre 2 a 4 horas ele é eliminado do organismo. O que a gente espera no metabolismo normal. E, por exemplo, a gente pode falar de metabolizadores rápidos ou ultra rápidos, que essa substância vai ficar pouquíssimo tempo no organismo. Ela vai ser metabolizada muito rápido, que é aquela pessoa que tem que tomar 5, 6 doses de dia ao longo da noite para conseguir se manter ali com aquele efeito. Então, esse é um outro ponto que a gente tem que levar em consideração, né? A formatação da substância, o perfil de metabolismo e o histórico de uso. Tá? Esse é um ponto também super importante. Uma pessoa que utilizou bala pela primeira vez, claramente não vai dar a mesma resposta de uma pessoa que já usou bala 30 vezes. Porque o nosso sistema nervoso ele é plástico, ele se molda. Então, conforme você vai usando uma mesma substância, o seu corpo cria tolerância. Então, de fato, Reinaldo, a primeira vez que eu usei cocaína, nossa, nunca mais alcancei aquele efeito daquela primeira vez. De fato, não vai se alcançar. Nem aumentando a dose, exatamente, porque isso é o fenômeno de tolerância. A gente sempre precisa de maior quantidade para conseguir alcançar um efeito proporcional ao que era, entendeu? Mas é um efeito conhecido já. A euforia daquele efeito ele é reduzido. Então, existe esse ponto, a quantidade, o tempo de uso, né? Como que o indivíduo se relaciona com a substância. Então, para isso, assim, para garantir que vai bater para todo mundo, que vai ser a mesma sensação, de fato é muito difícil, porque são substâncias que a gente não sabe de onde veio, qual que é a proporção daquilo, são metabolismos diferentes e são tempos de uso, relações com a substância diferentes. E aí eu até entro, que é uma coisa, inclusive, da fenomenologia, que eu entro um pouco sobre isso de temporalidade, né, de espacialidade, temporalidade. O momento do uso de substância ele é muito presentificado. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que só importa naquele momento. Parece que na hora que você está utilizando a substância, você não se lembra das consequências negativas que você teve e nem tanto daquilo que vai acontecer depois. É muito presentificado. E essa presentificação iguala todos os indivíduos. É meio que está todo mundo no mesmo barco. É aquele momento que se basta. Então, a minha rotina ser diferente da sua, pouco importa. O meu organismo ser diferente do seu, pouco importa. Está tudo muito igual. E aí é onde vem essa sede, né, de bateu para mim, por que não bateu para ele? Tem que ser a mesma sensação, né? Exatamente. Não estou pertencendo a esse ambiente. Então, eu acho que tem muito dessas questões, assim. De todas essas questões que eu levantei em relação a cada organismo e também do meio que está inserido. Então, é individual e a gente tem que levar isso em consideração para não gerar uma tensão maior dentro daquele ambiente, até para a própria pessoa que, enfim, não está se sentindo inserido pelo timing, né, do grupo. É isso. Tá difícil, gente, ser apresentador aqui. Tá difícil. Não estou sendo pago para isso aqui. Mas você atua no processo transexualizador e na rejeição para trans. Sabemos que muitas substâncias são metabolizadas no fígado, né? E que os corpos, e que assim como os hormônios, né? Então, existe algum risco específico de interações perigosas entre substâncias e uso sexualizado de substâncias e a terapia hormonal, né? Tanto no contexto de testosterona, estágio, bloqueadores, né? O corpo trans corre riscos diferentes do corpo cis no campo do sexualizado de substâncias? E aí eu acho que pode ser para vocês também, se vocês quiserem, contribuir. Acho que antes da gente falar sobre essas questões envolvendo mais especificamente os hormônios, eu acho que cabe um letramento geral
sobre as questões particulares da população trans quanto ao uso de substâncias e o câncer. Muitas meninas, assim, eu trabalho na Rede Santa Trans, eu sou médico em referência técnica de hormonização, basicamente, e muitas das meninas, elas trabalham com sexo, então são profissionais do sexo, e na prostituição, muitas vezes, o uso de substância é uma demanda e não uma possibilidade, não uma escolha individual. Né? Então, muitas meninas acabam entrando em contato com a cocaína, acabam entrando em contato com a tina, acabam entrando em contato com outras substâncias, com crack, de forma compulsória. Né? Então, elas obrigatoriamente vão acabar ali tendo que fazer sexo dessa forma, não por uma opção, mas porque o cliente pede, o cliente paga mais, o cliente leva, obriga, bate. Né? Então, tem esse ponto importante de levar em consideração. E aí, trazendo isso em voga, e falando um pouco também sobre essas questões de percepções individuais do uso de substâncias, além das questões particulares da droga em si, da pureza da droga, de onde ela vem, o que ela é, temos questões ao retorno também da saúde mental dessa pessoa que está fazendo uso, de como ela está, né, o setting, coisas que eu já tinha falado também. E aí, muitas vezes, o uso de substâncias é um momento traumático na vida das meninas trans, muitas vezes, e chega esse relato com frequência, né? Sou obrigado a usar crack porque esse cliente que usa, sou obrigado a usar cocaína, e muitas têm essa percepção, tem que usar cocaína para segurar a noite, passar a noite inteira acordada, né? Então, não tem essa coisa diferente dos homens gays, de ser uma coisa divertida, eu quero ficar maluco, eu quero transar gostoso. Porque eu preciso trabalhar, eu preciso passar a noite inteira acordada, então eu preciso dar um tempo. E aí, isso muda totalmente a forma como essa droga interage no corpo dela e a percepção dela acerca daquilo. E a dependência se dá de uma forma muito diferente também, porque a dependência dela está atrelada à atividade laboral dela. Então, ela não consegue trabalhar sem usar cadeia, ela não consegue trabalhar sem cheirar, não consegue trabalhar sem fumar crack, ela não consegue trabalhar sem tinta. Né? E o que dificulta muito trabalhar com elas e com eles também, alguns meninos trans agora também têm entrado massivamente também nesse mercado, a resolver questões envolvendo dependência, envolvendo o uso de substâncias, tá? Isso, ponto, assim. Agora, sobre as interações com os hormônios, de uma forma geral, tem principalmente para os meninos trans, com o uso de testosterona, uma coisa, inclusive, que a gente tem que fazer antes das consultas preliminares ao uso do hormônio, a hormonização masculinizadora, ela acaba que se torna um potencializador dos processos de dependência e de uso de substâncias. Então, quando você usa de testosterona, se você for uma pessoa que já tem uma dependência ativa, já tem um uso ativo de alguma substância, que seja álcool, por exemplo, a chance de você se tornar alcoolista aumenta vertiginosamente, né? Então, você começa a abusar mais de substâncias, você começa a se envolver com situações de risco com mais frequência, né? Aquela coisa do processo masculinizador de uma forma geral, e a testosterona dá gás nisso também, tá? Principalmente as testosteronas utilizadas pelos rapazes antes, às vezes, de encontrar os serviços de hormonização. Né? Aqui em São Paulo a gente usa o destilado de testosterona, que é uma testosterona um pouco mais estável, ela dura mais tempo. Então a gente vai precisar de doses aí de 45 dias, 90. Mas os meninos normalmente começam a se hormonizar usando brujãozinho, usando testosteronas de uma vida menor, então está usando o Bradeston, está usando a testosterona, que elas têm que ser usadas ali semanalmente, ou de 2 semanas, e elas têm picos de testosterona maiores que levam também a questões mentais mais importantes. Tá? O estradiol e as proteronas, já por outro lado, que são medicações que a gente utiliza no processo feminizante, que é a medicação basicamente estradiol hormônio feminino, né, aspas, e o uso de proterona é o bloqueador de testosterona. Levam esses meninos a quadros de depressivos importantes. Né? Muitas vezes elas diminuem a energia, então elas ficam mais fracas mesmo, elas ficam mais deprimidas, elas têm oscilações de humor mais importantes, né? Porque a testosterona dá uma estabilidade mental maior, assim, de uma forma geral emotiva, né? Mental, mas emotiva maior. E aí, essa habilidade emocional também que as meninas passam no processo de hormonização também é uma questão importante quando a gente fala de uso de substâncias. Então, muitas delas, por exemplo, vão recorrer
ao uso da cocaína, ao uso de drogas mais estimulantes, por exemplo, para conseguir ter energia para trabalhar, para conseguir seguir e fazer as atividades. Quanto alguém tem de metabolismo de fígado, depende muito, né? Então, porque depende muito da organização que está sendo feita e da substância que está sendo feita. Mas, claro que existe um risco muito acentuado, né? Principalmente quando a gente fala de coquetileno, né? Que é a mistura ali de cocaína com álcool, que é muito frequente, principalmente com as meninas que estão fazendo, que estão, enfim, são prostitutas. Eu tenho, por exemplo, uma sobrecarga hepática muito maior e eu posso acabar precipitando quadros de hepatite medicamentosa, principalmente pelo uso de substâncias e pelo uso do combo das medicações, né? E aí, quando a gente vai ter consultas com elas, por exemplo, até oferecendo PrEP e outras questões, a gente tem que ter esse jogo de cintura, assim, de conversar, e muitas vezes convencer essa menina a tomar iniciativas de redução de danos para conseguir tornar a vida dessa pessoa menos medicalizada. E quando eu falo medicalizada, eu considero a cocaína um remédio na vida dessas meninas, porque elas precisam usar para trabalhar, elas precisam usar para casar, precisam usar para o cliente. Né? É funcional, exatamente. Elas tomam cocaína como se fosse um suplemento mesmo. Então, tem que levar em consideração esses pontos. Então, quando a gente fala de população trans, a gente fala de chemsex, eu acho que a gente tem que dar espaço para trás de observar a motivação envolvida no uso de substâncias dessas pessoas e no sexo, porque muitas vezes não está amarrado com uma motivação de diversão, mas laboral em específico. E isso toma uma outra proporção até em termos de quantidade. Vou usar muito mais, vou usar quantidades muito maiores, por exemplo, porque eu vou durar muito mais tempo, né? E coisas do tipo. Então, acho que são olhares totalmente diferentes que a gente tem que ter quando a gente fala das gays usando a Kevin e as travestis usando a rua. Então, sim, e eu acho que para trazer um pouquinho desse olhar, né, das pessoas vendo com HIV, queria sua contribuição, Reinaldo, nesse sentido também da interação das substâncias com os antirretrovirais. Né, e que aí é para além das pessoas que vivem com HIV, mas para as pessoas também que fazem uso de PrEP, de PEP, ou até mesmo da doxiciclina, né, como a doxipep. Antes de responder essa pergunta especificamente, eu vou até fazer um link com o que o Bruno trouxe. Sobre a questão existe dentro da metabolização, que eu estava dizendo, várias caixinhas. E essas caixinhas, elas recebem qualquer tipo de molécula, seja um remédio, seja um alimento, seja uma substância. Então, essas caixinhas elas recebem isso. Só que algumas substâncias e alguns hormônios, eles atuam nas mesmas caixinhas do fígado. Então, por exemplo, você está usando ali um remédio X, por exemplo, um hormônio, para fins estéticos ou para fins de hormonização, e essa caixinha está sendo ocupada tanto pelo hormônio quanto pela substância. Ou seja, começa a haver uma competição entre elas. E qual que é o problema disso? Existem afinidades. Então, às vezes, a substância tem mais afinidade do que a medicação, e às vezes a medicação tem mais afinidade do que a substância. E aí, nessa batalha, o que pode acontecer? Você pode perder efeito da medicação e você pode perder também efeito da substância. Mas aí vamos colocar num cenário hipotético que essa caixinha, ela tem uma disputa dessa caixinha entre a testosterona e o DIU, vamos dizer assim. E aí a testosterona ela tem uma sensibilidade maior, então ela vai lá e ocupa essa caixinha. Ou seja, o DIU vai ficar de fora. E aí o DIU ele não vai fazer o mesmo efeito. E você vai precisar de mais DIU para conseguir combater essa testosterona e ocupar o receptor. Só que aí mais DIU fica fora. Ou seja, você toma mais, isso aumenta o quê? Efeito colateral. Então, às vezes, sim. Reinaldo, eu estava lá na balada e tudo mais, comecei a fazer um ciclo ou comecei a fazer hormonioterapia. Nossa, eu percebi que o meu corpo começou a responder diferente às substâncias. Eu comecei a passar mais mal, eu comecei a precisar de mais substância para chegar no mesmo efeito. Sim, há uma competição, tá? E a mesma via vai para a questão de antirretroviral. Isso é um problemaço, inclusive, que eu recebo na clínica, porque grande parte dos profissionais, eles não verificam a prescrição de, inclusive, medicações psiquiátricas para pacientes que estão no uso de antirretroviral. Então, é mandatório. Existe até um site específico americano, o drugs.com, que você coloca as moléculas, incluindo substâncias,
e você pode ver o grau de interação entre elas. Então, é mandatório. Existem hoje substâncias, existem hoje medicações, existem tratamentos, né, para outras questões que você precisa avaliar se há interação ou não, porque isso contraindica algumas prescrições. Tá? Então, sim, a gente precisa se alertar. Obrigado. E aí, os médicos que estão aqui, os psicólogos que estão aqui, que possam fazer essa sensibilização, né, e tentar fazer essa acolhida dos seus pacientes, isso é fundamental, porque isso vai ter todo um impacto na saúde dele lá na frente, tanto no contexto das pessoas lidando com HIV, da medicação que ela está tomando não tendo resultado. Né? Então, voltando aí os graus de possibilidade de transição, e aí é um impacto maior também, porque é coletivo, não é só individual. Não está me sentindo a Xuxa, está funcionando. Bom, eu queria perguntar para o Renan agora, acho que desde de manhã a gente está falando aqui que a gente pode falar de substância, mas aí a gente já tem que entender que tem uma pessoa por trás, uma pessoa que está fazendo uso dessa substância. E aí, nesse sentido, a gente precisa falar muito na autonomia. Né? Então, o objetivo da mesa é falar em autonomia, pensando que essa redução de danos ela não é sobre proibir, e sim sobre gerenciar. E aí eu queria entender, na sua prática, como se constrói um plano de cuidado que seja realista, que leve em consideração o fato do GenStack ser um fenômeno que ele é determinado por raça, por território, por poder aquisitivo, pelo lugar onde se utiliza essa substância, e como ensinar para alguém que o corpo dela tem um limite que ela precisa reconhecer esse limite, ou seja, como dar autonomia para essa pessoa para que ela consiga ter esse plano de cuidados. Acho que, em primeiro lugar, assim, a pessoa ter ciência daquele uso. Se ela não tem essa ciência, a gente precisa olhar para isso e entender como é que é esse uso junto com ela, assim. Porque tem muitas pessoas que fazem uso e abuso de substâncias que não têm a menor noção do que elas estão ingerindo e de como isso reverbera no todo, assim, né? Fisiologicamente, psicologicamente. E aí, sei lá, tem um final de semana super bacana, bem legal, e aí segunda, terça-feira tá um lixo, assim. E aí vem e fala, nossa, porque eu vou morrer na depressão, não sei o quê. Para você entender que as coisas têm consequências e que a gente gasta o corpo quando a gente superestimula ele e depois a gente precisa dar essa atenção para esse corpo, né? Então, acho que a autonomia, nesse sentido, é de construir uma percepção do antes e do durante e do depois, assim. Antes, o que eu posso fazer? Acho que alguém comentou aqui antes de se alimentar bem, né? Estava falando um pouco de perceber que eu vou fazer tal uso em tal circunstância, então eu vou ter um planejamento, assim, vou me hidratar um pouco mais, vou deixar uma comida que eu sei que eu gosto de comer, não necessariamente o que vai ser o mais saudável em termos de conteúdo, mas é importante que seja bom para a alma, assim, né? Eu gosto de falar, tipo, a laringe é importante porque ela recupera também muitas coisas que a gente não acha que está recuperando, então assim, não é só ter uma vitamina C ali que vai ajudar a você se recompor melhor nos dias posteriores, ir pensando que ter esse autocuidado é um lugar de prevenir situações que vão me impossibilitar de curtir no final de semana seguinte ou no outro, né? Então, assim, vamos pensar que tem que ter um espaço de tempo para dormir aí também, né? O sono implica em diversas consequências, né? E aí, se a pessoa ela vai vivendo um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro, uma hora a conta chega, e essa conta ela pode ser meio cara, dependendo do que for. E aí ela vem de diversos estabelecimentos, a conta é importante, assim, porque a pessoa fica mal do corpo, fica mal da mente, e aí começa a ficar mal de um monte de coisa. E aí ela não está bem para usar, não está bem para usar o que ela quer usar, e aí vai usar outra coisa, vai procurar outras coisas, e aí é onde vai virando esse ciclo, né? Esse ciclo da busca, assim. Legal. Reinaldo. Só comentar
só... A gente está agora entrando num período de festas e eu sei que a gente tem uma mesa sobre festas, né? Com certeza. Mas é interessante você pensar, se você for dar uma olhada no calendário de festas, elas estão durando cada vez mais, né? Então, assim, festas duravam 6, 7 horas e agora tem festas com 24 horas de duração. Não é jogar muito para o sujeito uma responsabilidade de, eu vou te dar 24 horas de festa. Como que a pessoa vai ficar 24 horas de festa e aí amanhã já tem outra festa e aí, né, usa mais substância? E aí entra no que o Reinaldo falou, se eu usei hoje, a dose que eu usei hoje, ela já não vai, provavelmente já não vai fazer sentido amanhã, eu tenho que utilizar mais ainda. Então, como talvez pensar em algum plano que consiga, seria difícil, mas convencer esse pessoal que organiza esses circuitos de festas sabe que não vale a pena você fazer uma festa só de 8 horas, pausa, volta daqui a pouco e faz outra? Eu sei que é meio difícil de pensar, mas sonhar às vezes, né? Quem quiser comentar. Não, mas eu acho que antes de passar para cá, eu acho que eu vou fazer uma pergunta que eu acho que pode ser para todos. Um pouco mais direcionada para o Reinaldo, mas pode ser para todos. Falando sobre isso, né? Sobre o longo prazo, né? Tanto no contexto do uso da substância, né? Ser muito mais prolongado, como também a longo prazo do uso da substância. O que a ciência nos diz hoje sobre a neurotoxicidade, né? Porque grande parte das substâncias vai estar afetando diretamente o cérebro, diretamente a quantidade de dopamina que a gente recebe no organismo. E que estamos vendo que está trazendo danos permanentes, né? Tanto no contexto de memória, de atenção, de controle de impulsos, ou o cérebro possui uma certa elasticidade suficiente para recuperar após essa interrupção de uso, né? Ou esse dano é permanente e resistente, assim, a gente não consegue nem se distanciar dele e ele a todo momento vai estar ali, a gente precisa pensar em estratégias de como diminuir os efeitos ou os danos dele, né? Eu vou separar em duas partes, assim, a gente tem que falar de danos agudos e danos crônicos. O dano agudo entra na questão da neurotoxicidade. Então, a grande parte das substâncias elas atuam de forma neurotóxica, ou seja, elas matam o neurônio. Só que, durante a nossa vida, a gente tem um potencial de neuroplasticidade, em que o nosso próprio organismo tem a possibilidade de produzir novos neurônios. Conforme a idade vai chegando, a gente tem menor neuroplasticidade. Ou seja, conforme os anos vão passando e talvez o aumento do uso de substância, acaba tendo um desequilíbrio, porque você está matando mais neurônio do que o seu corpo consegue produzir. Então, assim, a curto e médio prazo tem uma questão de diferença. Quando a gente fala de curto prazo, eu falo dessa questão de neurotoxicidade e da possibilidade de eu ter uma neuroplasticidade para repor, entre aspas. E eu também falo sobre uma questão de tolerância, da fissura, onde as vias neuronais, no momento agudo, é como se fosse uma montanha-russa mesmo, que a gente até colocou. A mesma potência de euforia e de bem-estar, ela também vai ter um vale. E esse vale varia, né? De pessoa a pessoa, de tempo em tempo. Eu uso muito a questão de, nossa, a minha bad vem na quarta-feira, porque demora um tempo de vale para eu conseguir sentir aquilo. Sim, existe um tempo necessário para o nosso organismo também produzir aqueles neurotransmissores que foram gastos no momento do uso. Então, na questão aguda, eu colocaria dessa forma. Continuamente, 4 pontos que a gente tem que lembrar para esses possíveis desfechos no futuro. Tipo de substância que está sendo utilizada, quanto tempo está sendo utilizado, a questão relacionada à sua sensibilidade e, principalmente, uma coisa que não se fala, mas tem que se falar, a idade de início de contato. Tá? Ao longo da nossa vida, nós temos podas neuronais. O que isso quer dizer? De tempos em tempos, o nosso organismo vai tirando um pouco de neurônio que já está disfuncional, entendeu? Em cada uma dessas podas neuronais, a gente tem a possibilidade de reorganizar o nosso circuito. Só que se você entra nesse momento de reorganizar o circuito e está usando cocaína e está usando metanfetamina, a chance de você ter alguma mutação do seu gene e abrir quadros psiquiátricos é muito maior. Por isso que, por exemplo, entre os 18 e os 25 anos, a gente fala que é uma faixa de risco. A gente tenta proteger o indivíduo de usar maconha, a
a gente tem que proteger o indivíduo de usar cocaína, porque a abertura de quadros esquizofrênicos, bipolares, quadros de humor é muito maior. Então, nesse caso, sim, a gente pode ter desfechos que são variáveis, tá? Mas a gente tem que lembrar disso. O tipo de substância, a duração, a idade que foi utilizada e realmente a sensibilidade daquele organismo. Tá? E às vezes é difícil, né, chegar nisso com um paciente com cliente, porque é muito estigmatizado, né? Nossa, eu fumo desde os 12, eu cheiro desde os 14, eu usei tina quando eu tinha 17. Ninguém quer falar sobre isso porque não tem esse espaço, né? Eu acho que existe uma questão nisso, assim, de nós todos, né, de olharmos para a sociedade, para nós mesmos e porque a gente faz com a gente, com a sociedade, que é isso, a gente vai botar um monte de muro em volta de todo mundo, a gente vai olhar para todo mundo e ver que é todo mundo gente e vamos lá, né? Vamos botar água na festa, por exemplo, sabe? A festa que tem diversas horas, distribuir água de graça. Eu não sei se isso está rolando já, diretamente, está bastante, né? Algumas, né? Há um tempo, quando eu frequentava mais, não tinha. As festas tinham diversas horas e era isso, assim, você compra, né? Você fica pensando, né? E a água custa R$30. Exatamente. Entre comprar R$30 de água ou Beijo, né? R$10 de cerveja. E aí tem umas comunidades que eles oferecem, que eu já vi que festivais, muitas vezes, que oferecem frutas, assim, e tal, né? Enfim, é algo que vai dar uma segurada, por exemplo, né? Espaços de descanso sensorial mesmo, assim. Às vezes a gente precisa dar um tempo de tudo, assim, sabe? E aí ter um lugar que seja um pouco quieto, um pouco menos buscando, um pouco de gente, sabe? É só para você ter um momento. Isso eu acho que seria importante. Essa coisa das festas, assim, não tem jeito. Não tem jeito de explicar para o tom de festa, para diminuir festa, ou coisa do tipo. Eu acho que o exercício é a gente sair um pouco também de tentar ficar explicando e tentar ficar ali falando, olha, é importante para o seu público, para que ele não se passe, é importante que, tipo, a festa agora morreu um cara aí para trás esses dias, tem certeza que se fizer de novo vai bombar a festa de novo, e, enfim. Isso aí não é uma questão para as festas, assim. É quando ir no bolso das festas que o babado muda de figura, quando tiver caro para tirar o paciente lá de dentro, o pessoal lá de dentro, que estiver passando mal, que tiver, enfim, em quadros importantes, né? Então, eu acho que o exercício, que é uma coisa que eu faço já no meu trabalho também, é de envelopar comercialmente a ideia de dar água, a ideia de... Então, vamos começar? E se a gente conseguisse patrocinar Sprite, para a Sprite distribuir latinhas, todo mundo nas fotos com as latinhas do menor, pelo menos como é refrigerante, né? A latinha está ali na mão. Então, envelopar comercialmente isso para as marcas, envelopar isso comercialmente para as festas, é a melhor forma de fazer isso acontecer. Porque eu entrei, por exemplo, para o mercado de festas, tentando justamente fazer esse processo de gente, é importante a gente ensinar a não misturar. E o povo usando a tabelinha como se fosse pinto. Então, assim, a gente precisa entender que envelopar isso junto com as festas, pensando nessa coisa de wellness. O wellness agora está super na moda, né, gente? Todo mundo está falando sobre wellness, sobre idade, coisa do tipo. Então, vamos começar sobre isso. Vamos começar a festa que é super bacana, a gente tem um espaço sóbrio, um espaço sem tanta música, um espaço sem tanto som. Cobrar isso das festas, sabe? Tipo, olha, gente, eu dou o meu cartão do SigPay na saída, eu quero uma água mesmo. Quem quer uma água gelada também. E aí, as águas quentes que eles ficam entregando também, 20 peças, é só Jesus. Então, não, gente, e isso em todo o contexto, porque eu vejo isso muito em festas, por exemplo, eu tenho um trabalho ativo junto com a Voltan, que é um coletivo de festas aqui em São Paulo, que eles têm pensado em questões envolvendo eventos, com esse cuidado mesmo, um olhar cuidadoso sobre os clientes que estão ali dentro, porque são clientes de alto custo, né? Pessoas que têm um ticket médio alto de gastos na festa. E aí, quando a gente pensa muito essas dinâmicas, a gente pensa nisso como uma prestação de serviço mesmo, né? Então, repensar a festa como espaço
em que a gente precisa ter cuidados, é uma coisa que os produtores nunca vão fazer. Mas a gente pode repensar, na verdade, o cuidado de uma forma mais metodológica para conseguir entrar nesse espaço de uma forma mais fácil. Né? Exatamente. Então, quando a gente fala de testagem, testar em festa, meu amor, o povo corre, e assim, realmente é bem complexo, né? Você descobrir que você tem uma simples aí no meio, não é forma. Então, não, puta que pariu. E aí, dá um tiro desse tamanho pra cair na corda. E aí, então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado também, porque é isso, a gente tem um lado da assistência, que tá o tempo todo, não, vamos conflitar, e coloca os conflitos horrorosos na festa, que ninguém quer ver, coloca uma gigantesca querendo testar coisa, quase uma UPA dentro da festa, e aí a gente também não pensa na coisa de a festa é uma coisa comercial, né, gente? A gente tem que envergonhar isso também de uma forma interessante, até para os participantes da festa ficarem curiosos, sabe? Então, eu acho que é um exercício nosso da saúde de ser menos cafona também, sabe, gente? A gente precisa pensar com a cabeça de quem a gente quer que mude também, tá? Sim, a gente já precisa encerrar, mas acho que só para 1 minuto cada um de vocês para fazer as considerações finais. E aí, dentro desse contexto das considerações finais, eu queria que vocês falassem um pouquinho que a gente a gente sempre trabalha e tem um entendimento de sempre potencializar que esse corpo é nosso, né, é o nosso território, é quem manda nas questões ali que vai acontecer com ele somos nós, né? Porém, a gente sabe que, mesmo tendo essa escolha, a gente às vezes coloca também alguns riscos de utilizar alguma substância, de utilizar alguma questão e depois ficar com a consciência pesada de como lidar com isso sozinho, porque não tem muita rede de apoio para conversar sobre. E aí eu queria que vocês deixassem alguma dica, né, algumas dicas que as pessoas poderiam utilizar para ter alguém como apoio, mesmo como construir essa relação, e do que ela poderia fazer, mesmo que seja só ela individualmente, poderia fazer ali para diminuir um pouco esses impactos, né, desse sofrimento aí que ela vai trazer por conta da substância. Também vou colocar rapidamente isso em 2 pontos. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que relembrar que o sexo, como indivíduo mesmo, como pessoa, ele ocupa um nicho da nossa vida. E existem vários outros que têm inúmeras questões complexas. Quando, dentro do sexo, a gente tem uma possibilidade de abertura para adentrar a substância, que talvez em outros ambientes a gente não tenha, isso pode deflagrar que esses outros ambientes estão adoecidos. Então, quando a gente fala de chemsex, a gente fala do sexo químico dentro do sexo, mas a gente fala do uso de substâncias dentro do sexo, mas a gente fala do uso de substâncias naquela vida. Então, como estão as suas relações interpessoais? Como está a sua relação com o trabalho? Como estão as suas relações com o seu corpo? Como que está o seu processo de adoecimento em relação aos seus traumas e às suas vivências? Será que não existiu ali, dentro do ambiente do sexo, uma rachadura para entrar a questão da substância e talvez ser uma forma de amenizar ou tirar o enfoque dessas outras questões? Então, talvez um ponto para mim que é muito importante é onde estão as suas outras potências? Onde estão as suas outras questões? Você vem conseguindo olhar isso? Ou realmente um ponto central de toda a sua vivência, de toda a sua rotina, vem às custas disso, tá? E também lembro sempre sobre a questão de rede de apoio. Procurem sua rede de apoio, abram suas demandas, abram as suas angústias, porque é um ponto muito importante de cura e de prevenção. Obrigado. Sempre tem que ter a amiga, né? Tem que ter uma amiga. Aquela amiga que você vai, amiga, pelo amor de Deus, essa amiga, tem que ter uma amiga. Aquela que vai te salvar daquele momento, e você ser amiga dela também. Acho que é meio que isso, assim. E entender que o corpo, ele se gasta, mas ele se recupera. E a gente vai vivendo a vida, e a vida vai vivendo a gente, conforme a gente vai deixando e possibilitando que a gente experiencie aquilo de fato. Se eu vou entender que a minha potência é tal coisa, mas eu vou me gastar demais que eu não vou dar conta de executar isso, tem alguma coisa aí que a gente precisa ver comigo. É isso, gente. Obrigado.
Bom, gente, eu acho que de dica, assim, a gente tem que começar a se bancar também, sabe, gente? Porque a gente fala muito também da rede de apoio, que a gente precisa achar a rede de apoio, mas a rede de apoio sofre. Né? A rede de apoio também está ali sofrida com vocês passando todos os rolês. Então, eu acho que também é importante a gente ver. Eu acho que a gente tem que fazer, eu falo que a gente tem que fazer terapia para usar droga. Né? A gente tem que ir no médico para usar droga, a gente vai para academia para usar droga, a gente tem que também construir em si um espaço onde a droga consegue também tecer seus efeitos de uma forma agradável e que também não infringe a liberdade dos outros. Né? Então, eu acho que se eu estou ali numa situação já super vulnerável, eu, na verdade, pensando agora, uma pessoa que tem ali uma mínima condição de vida, né? Mas não está numa vulnerabilidade extrema. Mas se a pessoa não está numa vulnerabilidade extrema e ela quer usar alguma substância, ela tem que olhar para si e pensar como é que está meu trabalho, como é que está minha família, como é que está minha relação, como é que estão as coisas. Né? Isso até para usar testosterona, gente. Tem uma pesquisa muito legal, inclusive depois eu convido vocês a pesquisar no Reddit, mas sobre o uso de testosterona e divórcio. As pessoas vão ficando mais violentas, as gays vão ficando mais violentas usando testosterona, os héteros vão ficando mais violentos usando testosterona, as pessoas vão ficando e não pensam como que está refletindo isso na outra pessoa, porque está focado no peitão crescer. Né? Então, a gente precisa ter esse momento de entender também que a rede de apoio precisa de cuidado. Né? Até para se manter como uma rede de apoio, a gente não esgotar de amigos, que é o que chega na clínica. Chega pessoas sem rede de apoio, porque a rede de apoio já cansou de tentar ajudar. Então, um olhar para si também. Será que eu estou me passando? Aquele momento, aquela pergunta que a gente faz sempre todo domingo, né? Depois de uma lesão, amigo, eu me passei ontem. Fazer isso com mais frequência durante a semana, para a gente absorver melhor e para o terapeuta também. E para si mesmo, né? Obrigado, gente. Queria agradecer a presença de vocês e a contribuição. Vamos só tirar uma foto aqui da mesa e para iniciar a próxima mesa.